FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. A saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Este é o conselho que a Organização Mundial da Saúde passa-nos. Mas, em verdade, é um ledo engano. Porque a saúde é obediência e a doença é desobediência. E passa por todo o status quo. Ele, em verdade, assim o é. Desobedece dentro do contexto da sociedade, da respiração, dentro do contexto da alimentação, dentro do contexto de uma vida saudável e por osmose, ou seja, de forma como semelhante a um imã, TSA, sequelas, TSA, por sua vez, uma enormidade de más consequências que são a doença. A educação é a transmissão de informações historicamente adquiridas. E o ato de educar, ele é a premissa maior para que o indivíduo possa ter uma boa saúde. Silvio Leal é membro da Comissão de Educação Permanente do Conselho Nacional de Saúde. E ele está aqui para nos falar sobre o que é que o governo está a desenvolver e está a pensar para a melhoria do contexto da saúde. Haja vista que o contexto da saúde, acoplado à visão da educação, representa, por sua vez, o desenvolvimento de todo o nosso país. Ele foi gerente de uma das UPAs, a Itapuã, né, Silvio? Aqui na cidade de Salvador. E é também de uma ONG. Qual é a ONG? Movimento Popular de Saúde. Movimento Popular de Saúde, organização não governamental que atua como um terceiro setor. É preciso perceber que o primeiro setor é exatamente o Estado, o segundo setor são as empresas que existem no total, e o terceiro setor, organização não governamentais, OCIP, Organização Civil de Interesse Público, e OS, organizações sociais, são entidades que surgiram para tentar ajudar o governo exatamente a desenvolver trabalhos sociais, educacionais, voltados para a saúde e etc. mais. Silvio Leal, é um prazer tê-lo aqui conosco e conversarmos sobre o contexto educacional da saúde. O que é que hoje o governo federal, os governos estaduais e municipais estão a fazer em prol da saúde? Vocês se reúnem lá em Brasília para discutirem basicamente o quê? Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Professor Zé Augusto, obrigado pela oportunidade, né? Queria lhe agradecer essa oportunidade para estar passando essa mensagem e até mesmo algumas informações para as pessoas que estão nos escutando. Professor, é o seguinte, eu sou membro do Conselho Nacional e a gente, através da Comissão de Educação Permanente, a gente discute, né, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar, justamente como melhorar a situação da saúde do nosso país. Nosso país hoje tem uma saúde que quem está ouvindo e quem sabe, e quem usa, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, porque nós temos como base justamente a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque consideramos, o MOPS e o Conselho considera, que é o melhor sistema que existe hoje no mundo, é o Sistema Único de Saúde. Haja visto
que emissário representante do governo Obama veio para o Brasil justamente ver como funcionava o mecanismo e o modelo para ser implantado nos Estados Unidos. Agora, a gente discute nacionalmente, discute também no âmbito estadual e no âmbito municipal, que o grande problema do SUS, o grande problema do Sistema Único de Saúde não é dinheiro, não é população, não é nada, mas chama-se gestão. Ou seja, para ter ideia, no Brasil tem mais de 5 mil municípios. E pasmo você, que esses gestores, só tem 1.000 e poucos gestores que conhecem o sistema, o mecanismo do sistema e como funciona o sistema. Mais de 3.000 gestores não conhecem o sistema, ou seja, varia entre cabos eleitorais, que foi colocado lá para fazer a gestão porque ajudou a eleger o prefeito, pessoas que saíram da saúde privada, ou seja, da área empresarial de saúde, que também não conhece o sistema, que está lá também para poder fazer o esquema e ganhar grana. Pessoas que estão lá simplesmente porque fez algum acordo político, partidário, etc., e foi indicado para isso. Então, o que é que vem acontecer com isso de verdade? O que vem acontecer com isso é que tem verbas que não são trazidas para os seus municípios, para justamente ser empregada nos programas, né? São pessoas que não sabem como gerir e aí se torna a saúde ruim. E aí, em segundo lugar, vem a questão da verba, que é preciso verba porque a saúde hoje é muito cara, né? Agora, tem uma situação que o governo entra nisso de gaiato, porque o governo, ele não implementa, não estimula a participação, que é a questão da prevenção, né? E aí, se a gente vê, por exemplo, as pessoas hoje sofrem muito de hipertensão, as pessoas sofrem muito com a questão do glaucoma, que é a questão da cegueira, né? As pessoas sofrem com a diabetes, né? As pessoas sofrem com a labirintite, diversas coisas que poderia, com a prevenção, ser evitada, né? Com uma simples caminhada, com uma simples dieta, né? Ou seja, com orientação de o que comer, o que não comer, para melhorar a situação a qualidade de vida, uma caminhada, exercício físico e etc, etc. Com a implementação de parques esportivos públicos, né? Para poder as pessoas se exercitar, como já tem hoje, mas não tem bastante. Então o governo, ele não estimula essa situação, ou seja, esses programas ele não estimula, ou seja, coloca, né, de uma maneira muito inibida, né, através de algumas propagandas de TV, ou seja, de alguns programas, e a maioria, inclusive, eu quero alertar aqui, que a maioria da verba do Sistema Único não é justamente para prevenção, é para alta complexidade, que é justamente para as grandes cirurgias, né, implante de algumas próteses, etc, 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 que vem a ser acarretado por conta dessa prevenção, né? Porque se a pessoa que tem diabetes fosse bem cuidada, não precisaria as pessoas Silvio, você acha que o problema é gestão, educação e processo de direcionamento para profilaxia, a parte preventiva, né? Da parte preventiva, justamente isso. Então, mas você acha que há interesse político nisso? Olha, de certa forma, não. Por quê? De certa forma, não, porque quem gera a saúde hoje, quem está nos pontos cruciais hoje da política de saúde, é justamente essa área do empresariado, que tem a sua maneira de fazer saúde, que é a questão do lucro, que investe no lucro, né? Os planos de saúde entram em quê nesse contexto? Os planos de saúde é justamente isso, que o plano de saúde não tem interesse, aí é que entra o plano de saúde. O plano de saúde, ele não tem interesse de que o SUS dê certo, porque se o SUS der certo, o professor Zé, se o SUS der certo, as pessoas não vão procurar o quê? Os planos de saúde. Se o Sistema Único de Saúde, que é um sistema quase que perfeito, não é melhor, porque não há justamente esse cuidado, não vão procurar o Sistema Único de Saúde. E aí é que vem a questão dos planos de saúde e dos hospitais públicos, que geralmente tem dedo do dono do plano de saúde. Então, ele entra nisso, na questão do lucro. Tudo se resume no lucro,
né, nos empresários que mais, e aí as coisas não funcionam. Por outra parte, o governo, ele não faz questão, né, de implementar e de bater nessa tecla, de fortalecer os movimentos sociais justamente para estar fazendo esse debate na cidade, nacional, para estar discutindo isso, para a gente conseguir ganhar corpo, né, e ganhar frente, que é para fazer frente, né, a esse pensamento, que é o pensamento empresarial nessa área de saúde. Agora, diga-me uma coisa, Silvio. Nós vivemos dentro da sociedade, no Brasil como um todo, de dicotomias, processo de dualidade que se chocam, um grande choque de egrégora. Porque todos nós, quem é funcionário, há o desconto do INSS, do Sistema Único, né? Não chama mais INSS. E ao mesmo tempo, 99% dessas pessoas pagam o plano de saúde, ou seja, é uma visão de bitributarismo. Por quê? Porque a pessoa paga e ao mesmo tempo paga um particular e ao mesmo tempo é retirado já em seu contra-cheque, né? Inclusive o empregador é obrigado a fazer essa retirada e a pagagem disso, mas ao mesmo tempo o Sistema Único, que inclusive você colocou sabiamente, que o pessoal os norte-americanos aqui estiveram, né, com o objetivo de seguir o nosso modelo. Mas é um modelo que, ao entender da massa, entender de todos, como você sabiamente colocou, que é um problema de gestão, é falido. Né? Você acha que, dentro da sua perspectiva, principalmente que você está trabalhando em projetos, a comissão do Conselho Nacional de Educação Permanente do Conselho Nacional de Saúde está trabalhando em projetos, em reformulação dos pensares das pessoas, você acha que tem solução para o Sistema Único? Ou o capitalismo aí, a visão neoliberal, a visão liberal, a visão do poder pecuniário vai prevalecer nesse estado aí? Olha, Zé, eu tô nessa porque eu tenho esperança de que mude. Agora, para mudar, precisa este país, em relação à questão política, a questão também de educação, né, da população, precisa passar por um processo radical de mudança, né? Para começar, em cima, no topo, vamos dizer, conversando pela gestão, pelo governo principal central, né, pelo Ministério da Saúde, é preciso ter alguém que seja, não 100%, mas 90% comprometido com o Sistema Único de Saúde, com a saúde prática, com a saúde pública. Porque se tiver, vai trabalhar justamente para acontecer uma saúde boa e de qualidade. Porque o que na verdade faz com que as pessoas, você colocou a questão que as pessoas pagam, que nós pagamos, né, o Sistema Único, ou seja, é descontado no nosso contra-cheque, é descontado... o empregador é obrigado a pagar. O empregador. E ao mesmo tempo nós ficamos loucos, né, e lutamos para fazer um plano de saúde, ou seja, a gente dá sangue para ganhar mais um pouquinho para fazer um plano de saúde. Isso chama-se descrédito. A população, na verdade, hoje não acredita no Sistema Único de Saúde, mas ela não acredita, não é porque não quer acreditar, não. Ela não acredita porque quando ela vai para uma UPA dessa, ela vê a UPA fechada ou o médico fazendo corpo mole, a discussão é muito mais profunda. Não atender simplesmente porque ele ganha pouco. Ora, se eu estou aqui trabalhando, se eu estou aqui nessa empresa e eu ganho pouco, eu saio da empresa. Agora eu não vou chegar atrasado, não vou queimar o dia, não vou para o repouso, né? Eu não vou ficar assistindo Copa do Brasil sem atender o paciente como aconteceu muitas vezes. Ou seja, eu vou abrir mão disso. Mas o que acontece é isso, e aí são grandes filas. Que acontece grandes filas, grandes esperas. Quer dizer, as pessoas não acreditam. Vai para os hospitais e as macas estão lá nos corredores, ou na entrada, ou não atende por falta de leito. Então, com tudo isso, nós seres humanos, como nós somos até muito materialistas, nós não acreditamos no que nós não vemos.
Então a população, ela não acredita e tem toda a razão. Então, para a gente mudar esse quadro, essa cultura, precisa entrar alguém que seja comprometido, porque ainda vem uma outra situação também com a questão do Sistema Único de Saúde, que é o trabalhador da saúde, né? São péssimos salários que ganham. Os postos, os centros, são completamente sucateados, né? Às vezes não tem elemento lá ou não tem material para um atendimento correto, né? Quer dizer, então tudo, por que a gente vai em uma clínica particular, às vezes, e tem lá o cafezinho, e tem lá um biscoito? Porque isso não é nada, né? Então tudo isso precisa de gestão e alguém comprometido. Se não tiver alguém que tenha este compromisso, né, quer dizer, são mínimas coisas que às vezes você atrás e faz o serviço humanizado. Na verdade, a palavra certa é você humanizar a saúde. Para você humanizar o Sistema Único de Saúde e as unidades de saúde, é preciso você ser comprometido. Se você for comprometido, você humaniza, né? Quer dizer, de cima para baixo, de baixo para cima. É uma mão dupla. Na verdade, é um trabalho, né, de toda a gestão, de todos os trabalhadores juntos. Então, aí sim, aí eu acredito que muda. Mas se não houver isso, se não houver esse compromisso, o Sistema Único de Saúde, ele não vai funcionar, né? O compromisso não pode ser de um gerente de unidade, de um médico, de um enfermeiro, ou seja, de um trabalhador, né, na área de saúde, ou só de um gestor. Esse compromisso tem que ser como um todo, né? Um compromisso político e um compromisso também técnico, ou seja, as duas coisas têm que caminhar junto. Aí eu acredito que nós vamos mudar e vamos ter um sistema perfeito. Faz 2 anos eu estava em Cuba. E coincidentemente, quando eu estava em Cuba, que lá fiquei mais de 20 dias, estava eu, Santiago, Antônio Carlos, né? Eu tive a oportunidade de observar o sistema de saúde lá, que não é tão bom assim, mas estava a maior celeuma aqui no Brasil em relação aos médicos cubanos. O mais médico. O que eu vi em Cuba? Eu vi em Cuba alguns problemas sérios, né? Certo? Tanto na visão escolástica da formação dos médicos, como dos profissionais de saúde, como o povo todo em um processo de decadência, visto que faz 2 anos que eu estive em Cuba, última vez, e também hoje o Cuba rendeu seu capital a estrangeiro. Eu não sabia do que é verdade, Fidel nunca foi socialista. Que Karl Marx, ele por sua vez, ele falou que na primeira etapa da evolução do proletariado, ter-se-á o socialismo, onde o Estado vai evitar que a burguesia volte. E no segundo momento, ter-se-á o comunismo. A partir de 1917, com a revolução da União Soviética, a Revolução Russa, tem-se a aplicabilidade do socialismo. Fidel, em 59, quando ele fez a derrubada de Batista, ele era um militante cristão. E em nenhum momento Fidel falava no socialismo. Quando ele aprontou-se e foi aos Estados Unidos falar com o presidente, salvo engano, foi em Eisenhower, e foi recebido pelo vice-presidente Nixon, inclusive ele e Che Guevara até aprenderam a jogar golfe, aquela coisa, foram muito mal recebidos. E eles voltaram para a ilha cubana, onde a capital é Havana, e lá resolveram aliar-se à União Soviética. Haja vista que você tinha, nesse momento, a Guerra Fria, que centralizava-se em 3 parâmetros. Primeiro, o primeiro mundo. O primeiro mundo são os capitalistas, a visão liberal criada por Adam Smith e John Locke. Né? A visão que depois passou a ser capitalismo usado por Marx. Né? Então, o primeiro mundo é o capitalismo, o segundo mundo é o socialismo, e o terceiro mundo eram todos, inclusive o Brasil, Cuba e outros mais, que estão sendo brigados para pertencerem ou ao socialismo ou ao capitalismo. Então, Silvio, você, como está lá, membro da Comissão de Educação Permanente do Conselho Nacional de Saúde, você achar a hipótese, a resposta provisória pode ser modificada, você acha que a trazida dos médicos cubanos é algo bom, é algo ruim, é algo necessário, ou é um paliativo que o governo colocou com interesses políticos, sociais, pecuniários?
Mas é o seguinte, eu prefiro ver como uma coisa necessária. Eu vou dizer porque tem uma defasagem muito grande, eu não tenho dados aqui agora, porque eu não sabia desse nosso debate em relação a isso, mas tem uma defasagem muito grande, inclusive uma pesquisa feita por região, da falta de médico, e por isso que tem um programa Mais Médico. E aí era necessário, e tem mais uma coisa, que isso são dados comprovados e que eu viajei muito por aí, e já vi vários depoimentos, né, vários testemunhos de algumas pessoas, de que os médicos brasileiros, de que os nossos médicos, eles se recusam, ou se recusavam, pelo menos na época, isso o ano passado, né, foi coisa, Mais Médico é uma coisa recente, nova, né, se recusavam a ir em determinada localidade, né, por conta deles querer mais ficar na área central. Então é assim, então se tornava necessário, até mesmo necessário, aí vem por uma questão política, até mesmo para abrir um debate, e abriu esse debate no país, né, por que é que os médicos, alguns médicos, quer privilégio? Por que é que alguns médicos só dizem assim, eu só vou para tal município com 20 ou 30 mil reais, né? Quer dizer, então, isso aí é mão de obra caríssima, né? A gente viu depoimentos terríveis, isso aí é caríssimo. Então, eu acho que se tornou necessário. E aí, hoje eu vejo alguns depoimentos e alguns, como é o nome? Algum testemunho de algumas pessoas. Por exemplo, eu liguei ontem para um amigo em Ubatã, conversando, ela estava com problema de saúde. Eu digo, mas por que não foi no médico? Ela disse, não, eu fui no médico, e aqui tem uma médica cubana, em Ubatã, aqui na Bahia, pertinho. Aí eu cheguei, e aí, o que foi que ela disse? Ah, ela me atendeu, me ouviu, conversou bastante comigo, não sei o que, passou o remédio, mas eu não cumpri o remédio não. Agora, ela fez uma coisa boa que eu passei até a me sentir melhor. Eu digo, o que foi, fulano? Ela conversou comigo bastante, procurou saber o que passava, isso, e só que isso me aliviou, eu me senti melhor. Quer dizer, então, o médico cubano, pelo depoimento, ele tem um tratamento humanizado, né? Porque, na verdade, quando você senta diante de alguém, de um médico, o médico se torna um parceiro, você vê ele como um amigo, né? Então você quer ser ouvido, né? É diferente de muitos médicos daqui do Brasil que não são preparados para isso. Por quê? Porque muito sai, porque muito tem 2, 3 empregos, e aí, quer ou não, vem a questão financeira também, né? Que são poucos pagos, ou seja, o volume de salário é muito baixo, e é o médico, ele tem a clínica dele particular, tem um hospital particular, né, também do amigo que ele trabalha, e tem um serviço público. Só que aí é que vem a questão do nível de consciência. Ele dá muito mais assistência, tem muito mais responsabilidade com o serviço particular, né, que é a clínica e o hospital, porque o nível de pessoas lá tem um nível de consciência bem maior em relação à cobrança, porque paga caro pela saúde, então ele vai ser cobrado de que o serviço público. O serviço público, ele pode muito bem chegar lá atrasado, pode não ir, pode dar desculpa, que foi engarrafamento, que não foi porque a violência está muito grande na periferia, e etc. E aí você vai, várias desculpas que eu sei que eles fazem por aí, de que o serviço privado que chega lá, ele vai atender o filho do juiz, ou o desembargador, e ele vai ser cobrado à altura, ou senão pode acarretar até um processo pelo cara passar lá, perder de ir para o trabalho dele, e ele não avisou previamente que não ia, e aí o cara perdeu, e aí veio perdas e danos e outras coisas mais que a justiça pode ver uma brecha e processar ele. E a população não tem nada. Então essa vinda foi necessária. Primeiro, pelo ponto de vista de abrir o debate, e abriu, e o governo conseguiu isso, né? Eu nunca vi médico fazer caminhada, né? Grandes caminhadas, para exigir de que fosse revogada a lei do Mais Médico. Eu nunca vi nesse país médico fazer caminhada por coisa nenhuma, porque na verdade acham que tem tudo, né? E se colocam num patamar deles. E aqui, por exemplo, no Brasil inteiro houve vários jalecos brancos, né? A Avenida Brasil, a Avenida Paulista, aqui a Avenida 7 de Setembro, os médicos fazendo caminhada para exigir uma... Quer dizer, então isso revolucionou, mexeu, e alguns inclusive criam uma consciência de que não é como eles querem,
né? Porque são uma classe muito unida, são uma classe corporativista. Então, se viu para saber que não é como eles querem. Ou eles passam a discutir e ter uma responsabilidade com a coisa pública, né, do ponto de vista. E algumas áreas hoje, alguns municípios hoje que tem lá um médico, seja o cubano, o chileno, o espanhol, mas tem um médico hoje que está lá atendido, que não tinha um médico que ia lá, porque o médico não ia, porque disse que não tinha carro para pegar na rodoviária, que o prefeito tinha que dar a casa, que tinha que fazer... E o médico cubano hoje, ele desce do ônibus dele, do coletivo, né? Ele entra no centro de saúde, engraçado, no subúrbio de Salvador mesmo, tem um médico que desce do ônibus dele, entra no centro de saúde, no subúrbio de Cotos, entra no centro de saúde, chega lá, atende tranquilo, Quer dizer, então, a gente tem que ter responsabilidade com a coisa pública. Então, eu acho, enquanto movimento, né, não é um indivíduo, não é uma posição, professor Zé, individual minha, mas enquanto movimento, achamos, e se for perguntar o movimento social como um todo, e a população que está lá sendo assistida por esses profissionais, vai achar e quer ver uma coisa, diga que vai tirar. Vai brigar com a comunidade. Você diz, olha, a gente não vai tirar esse, vai botar um daqui de perto, que é nosso amigo, nosso colega, Vai ter problema porque as pessoas tem alguns contratempos, né? Às vezes não falam português, não é bem claro, etc, mas dá para levar. Então, eu acho que valeu a pena. Agora, temos que trabalhar, aí é que vem a parte do governo, temos que trabalhar para fazer mais universidade na área médica, né? Ou seja, tem que ter mais formação desse profissional brasileira, porque também tem essa dificuldade, né? Você uma defasagem muito grande, porque a faculdade para médico é muito cara, né? É 3 mil, 5 mil reais, né? Resumindo, entre material, matrícula, etc. Então, o filho de pobre, ele não se forma em médico, é muito difícil, a não ser como quando tem um grande padrinho, tem toda essa política, quando tem um grande padrinho, ou quando o cara é retado, ou retada, que diz assim, o meu salário vai ser todo para isso, ou que o pai se vira, bota o dinheiro todo ele para sustentar e passa fome, né? Se acaba, mas você pode ver que a maioria dos médicos são filhos de classe média, né? Agora que com as cotas é que se abriu mais, né? Se abriu mais para isso, mas por conta disso, então o governo tem que investir mais e abrir mais as portas justamente para a população. Não é que o pobre não queira ser médico, não gosta de ser médico, não, né? Ser médico é até status, gosta e quer também cuidar da saúde do povo, porque é uma profissão muito bonita, mas é porque não tem grana. Então é também a questão da política de formação, né? Tanto de formação do ponto de vista profissional, como de formação do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico. Conversamos aqui com Silvio Leal, membro da Comissão de Educação Permanente do Conselho Nacional de Educação. Ele falou-nos muito bem e deixou-nos informados sobre o que a política do governo em níveis nacional, estaduais e, por sua vez, municipais, está tentando fazer para o desenvolvimento da saúde acoplada ao contexto educacional do nosso povo, do nosso querido Brasil. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.
A saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Este é o conselho que a Organização Mundial da Saúde passa-nos. Mas, em verdade, é um ledo engano. Porque a saúde é obediência e a doença é desobediência. E passa por tudo. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O segundo setor são as empresas que existem no total, e o terceiro setor, organização não governamentais, OCIP, Organização Civil de Interesse Público, e OS, organizações sociais, são entidades que surgiram para tentar ajudar o governo exatamente a desenvolver trabalhos sociais, educacionais, voltados para a saúde e etc. mais. Silvio Leal, é um prazer tê-lo aqui conosco e conversarmos sobre o contexto educacional da saúde. O que é que hoje o governo federal, os governos estaduais e municipais estão a fazer em prol da saúde? Vocês se reúnem lá em Brasília para discutirem basicamente de saúde. E ele está aqui para nos falar sobre o que é que o governo está a desenvolver e está a pensar para a melhoria do contexto da saúde. Haja vista que o contexto da saúde, acoplado à visão da educação, representa, por sua vez, o desenvolvimento de todo o nosso país. Ele foi gerente de uma das UPAs, a Itapuã, né, Silvio? Aqui na cidade de Salvador. E é também de uma ONG. Qual é a ONG? Movimento Popular de Saúde. Movimento Popular de Saúde, organização não governamental que atua como um terceiro setor. É preciso perceber que o primeiro setor é exatamente o Estado, ou no status quo. Ele, em verdade, assim o é. Desobedece dentro do contexto da sociedade, da respiração, dentro do contexto da alimentação, dentro do contexto de uma vida saudável e por osmose, ou seja, de forma como semelhante ao imã, TSA, sequelas, TSA, por sua vez, uma enormidade de más consequências que são a doença. A educação é a transmissão de informações historicamente adquiridas. E o ato de educar, ele é a premissa maior para que o indivíduo possa ter uma boa saúde. Silvio Leal é membro da Comissão de Educação Permanente do Conselho Nacional